Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo, mas pode me chamar de Regis. Bom, eu sou estudante de engenharia de computação, desenvolvedor de jogos. E esse é o primeiro vídeo do canal. E hoje eu quero debater um pouco sobre matemática e principalmente sobre conjuntos, né? Bom, antes de tudo, isso aqui não é uma videoaula, tá? Então, se tu tem uma prova ou algo do tipo e tá a fim de decorar umas fórmulas e tal, esse vídeo não vai te ajudar muito não, cara. Porque o meu objetivo aqui vai ser discutir um pouco o assunto de conjuntos e, e matemática no geral, e explicando a teoria básica, para que fique tipo na tua cabeça, de uma vez por todas, as coisas sobre conjunto. Então, bora lá. Bom, primeiro, eu gosto de dividir a matemática em três grupos diferentes. O grupo das coisas que você deve saber, coisas que é bom que você saiba, e as coisas que são legais de se saber. Basicamente, as coisas que você deve saber é tudo aquilo que é obrigatório. Que se tu não souber isso, tu não vai sair de onde tu tá. Não é aquela força mínima para superar a inércia, tá ligado? Pra tu sair do lugar, pra ganhar movimento. O segundo grupo é das coisas que é bom que você saiba. Que é aquela parte que não é obrigatória em si, mas que facilita o nosso trabalho. Pô, facilita bastante. Já as coisas que são legais saber é aquelas coisas que você realmente não vai usar muito, mas é um conhecimento interessante, um dia pode ser útil. E de qualquer forma tu pode usar para conversar com alguém, bater um papo, ou gravar um vídeo no YouTube. Bom, conjuntos. Conjunto numérico é algo que eu incluo nas coisas que você deve saber. Porque, apesar da gente não perceber muito, o conjunto, cara, ele tá aplicado em tudo que tem a ver com matemática. Tudo. Olha, e nem só com as coisas a ver com matemática. É uma coisa que tá inclusa na vida real, na realidade. Então é uma parada que é bom que a gente pelo menos tenha noção para poder enxergar o mundo de uma forma diferente. Só que o problema é que o conceito de conjunto, ele é tão bom que a gente utiliza direto, todo dia, e a gente nem percebe. Ó, o conceito padrão de conjunto é que conjunto é toda coleção de objetos. E não importa. Não importa se é número, se é letra, se é pessoa, se é animal, ou se são gatinhos fofinhos, por exemplo. Pode ser qualquer coisa. Conjunto de objetos. E aí não importa o objeto. Mas por enquanto vamos focar um pouco nos conjuntos dos números. Bom, basicamente, conjunto é uma porrada de número. E é isso. Te vejo no próximo vídeo, beleza? Brincadeira. Bom, na matemática, apesar de geral achar que se trata de coisas complicadas e tal, muitos números, pá, a matemática em si, ela é feita para simplificar o mundo. Muitas vezes, um conteúdo inteiro, ele se trata só de uma questão linguística. E os conjuntos, ele é um exemplo disso. Na minha opinião, a parte mais importante do estudo de conjuntos é o desenvolvimento de um vocabulário matemático. Tipo, você conseguir conversar, você conseguir entender questões, exercícios, conseguir entender o que outra pessoa está falando. Para que você consiga fazer isso, é muito importante que você tenha claro o conceito de conjunto na cabeça. Ó, pensa comigo. Se toda vez que nós quiséssemos falar sobre um grupo de objetos, nós tivéssemos que citar o nome dos objetos um por um, meu Deus, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, isso é um trabalho muito grande para mim. Então, e às vezes é impossível. Tem vezes, na matemática mesmo, muitas vezes é impossível tu citar os números 1 a 1, porque tem conjuntos que são infinitos. Então, na matemática, os matemáticos criam nomes para representar conceitos. Então, vamos imaginar todos os números inteiros, isso é, os números que não são quebrados, né?
todos os números não quebrados positivos. É literalmente impossível você dizer o nome de um por um, de todos eles. Até porque existe infinito números assim. Se tu vê todos os números positivos, tu vai ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vai morrer e tu vai continuar tendo que contar número, porque é infinito. Então, a matemática, ela pega assim, é um amigo que pega no teu ombro e fala assim: relaxa, cara. Chama de conjunto dos números naturais o conjunto dos números inteiros positivos e tá valendo. Todo mundo entendeu. Então a matemática ela tem esse conceito linguístico para simplificar as coisas. Ela usa nomes para representar conceitos. Entende? E então eu acho que conjuntos em si é um tópico puramente linguístico. A partir disso, nós criamos diversas outras palavras para representar conceitos, que é uma parada legal de se saber para facilitar a comunicação, o entendimento de textos, questões e principalmente de outros tópicos da matemática. Por exemplo, se te propõe um problema matemático ou um problema da vida real, mas que tu quer fazer uma modelagem matemática, que tu quer transformar um problema que te deram da vida real em algo mais matemático para que fique mais simples de você enxergar, a teoria de conjuntos é uma coisa muito importante de você ter em mente. Bom, primeiro de tudo, eu vou começar a falar um pouco sobre os conceitos que estão relacionados com conjuntos para que fique na tua cabeça. Ó, primeiro de tudo, sempre que a gente cria um conjunto genérico, que o nome do conjunto ninguém tá nem se importando pro nome do conjunto. Naquele momento, pelo menos a gente não se importa. Não vai fazer tanta diferença assim. A gente sempre utiliza, pelo menos é bom que a gente utilize uma letra maiúscula, né? Tipo conjunto A, conjunto B. Né? Sou preguiçoso, eu só fico no ABC. Se tiver que ir além, eu já mando pra Deus. Segundo, dois conjuntos eles vão ser iguais toda vez que os elementos do primeiro conjunto sejam os mesmos elementos do segundo conjunto. Se sobrar um, se faltar, já não é mais igual, pô. É diferente. Tipo assim, dois conjuntos que eles são praticamente iguais, só que tem um elemento a mais em outro, pô, já não é mais a mesma coisa. Já é diferente. Ignora. Terceiro, existe basicamente três formas da gente representar um conjunto. Você pode representar ele explicando as características que representa ele. Tipo, imagina um conjunto A, onde todos os elementos são negativos. Um conjunto dos elementos negativos, por exemplo. Ou B, o conjunto de todos os gatinhos fofinhos. Então, tipo, você fala o nome do conjunto e explica a característica dos elementos que compõem aquele conjunto. Né? Outra forma de representar, segunda, né? Você pode representar pelos números. Né? Isso a gente tá falando isso eu já estou focando em conjuntos numéricos, mas tanto faz. Tipo, essa é a forma clássica. Né? Aqui você vê nos livros, né? Em todo lugar, com a letra maiúscula e vários números dentro de uma chave. Não, peraí. Não é essa chave aí não. Aquela lá que é prima dos parênteses. Isso, essa aí mesmo. E aí, a última forma de você, que eu até acho mais da hora, a melhor forma de representar, são os diagramas de Venn. Né, que são... Os diagramas de Venn, ele é uma representação visual. Né, então, tipo, sabe? Eu vou colocar na tela, mas é tipo, acho que você já viu isso em algum lugar. É tipo uma circunferência, né, um círculo, que tenha números dentro. Né? E aí tem uma letra assim, aí tem um círculo e o número lá dentro. Então, tudo que está fora do círculo não pertence ao conjunto, e tudo que está dentro do círculo pertence ao conjunto. Bom, e falando em pertence ou não pertence, isso leva a gente ao quarto conceito, né? Que é a relação de pertinência.
Relação de pertinência basicamente é quando o número ele tá dentro de um conjunto, ao invés da gente falar número que tá dentro do conjunto, só para ficar mais bonitinho se falar, a gente fala o número que pertence ao conjunto tal. Então, 2 pertence ao conjunto dos números naturais. E aí, quando a gente para pensar, mas se eu tenho um conjunto, por exemplo, com 3 algarismos lá dentro, 3 números, aliás, lá dentro. E se eu pegar 2 daqueles números, eu posso criar um conjunto? Sim, pode. Isso leva a gente à ideia do conceito de inclusão, né? Que é quando um conjunto ele está dentro de outro conjunto. Só que da mesma forma, para a gente não ficar falando que uma coisa está dentro de outra, o matemático vai lá e cria uma palavrinha assim para ficar mais chique o negócio, tá ligado? E aí a gente usa o termo está contido, né? Então, o conjunto A está contido no conjunto P, né? Tipo, viajando aqui, por exemplo, o conjunto dos gatinhos fofinhos está contido no conjunto dos animais fofinhos. Entende? É uma parte, né? Ele está lá dentro. E daí usa, tipo, várias outras definições baseadas no referencial, né? A quem tu tá utilizando como referência. Por exemplo, ao invés de falar que os gatinhos estão contidos nos animais fofinhos, você pode falar que os animais fofinhos contêm os gatinhos fofinhos. Entende? E aí também tem a parte de não conter. Por exemplo, os números negativos não estão contidos no conjunto dos números naturais. Ou, por exemplo, o conjunto dos números naturais não contém os números negativos. Basicamente, é uma forma de você falar, né? E aí, cada uma dessas tem eu esqueci de falar, mas cada uma dessas coisas, né? Tanto a relação de pertinência quanto a de inclusão, a gente tem símbolos para isso, né? A pertinência é basicamente um assim. Eu vou botar na tela aí, você deve estar vendo. É o pertence e o não pertence. Beleza? E o de inclusão tem o está contido, né? O não está contido, o contém e o não contém. São esses 4 aí. Ok? Bom, mas se existem conjuntos que tá dentro de outros conjuntos, a gente pode criar um nome mais bonito para isso, né? Eu não tô falando da relação entre eles, eu tô falando, tipo, do conjunto em si. Daí a gente não, né? Porque eu não criei nada. E aí os caras criam, matemático cria a ideia de subconjuntos, que basicamente é um conjunto que está dentro de outro. Só que nesse caso, um conjunto, né? Ele pode ter diversos subconjuntos, e na maioria das vezes ele tem, né? Voltando ao exemplo dos animais fofinhos, né? A gente pode ter o conjunto dos animais fofinhos, e aí tem vários subconjuntos. Por exemplo, o dos filhotinhos fofinhos, dos gatinhos fofinhos, dos pássaros fofinhos. E eu acho que tu já entendeu a minha ideia, né? Então, surge um conjunto que tem só um elemento. Vamos pensar, um conjunto que tem só um elemento. Bom, a gente também dá um nome para isso. A gente chama de conjunto unitário, que basicamente só existe na matemática, vamos ser sinceros. Porque na vida real, ninguém em sã consciência chama de conjunto unitário. A gente fala com um número mesmo, porque, porra, só tem um. Pra que chamar de conjunto? Conjunto de um número? É meio viajado, mas existe. Então é bom que tu saiba. Conjunto unitário é o conjunto que tem só um elemento, né? É meio redundante falar isso, né? Por, tipo, conjunto dos números iguais a 1. Porra, é melhor falar só que é 1. Não tem números que são iguais a 1. É o 1. Acabou. Mas tudo bem. Existe, então entenda. Conjunto unitário, conjunto que tem só um elemento. É até meio claro, né? Tipo, o nome tá na cara. Mas eu vou falar. E aí, depois disso, a gente tem um conceito que, porra, é mais viajado ainda. Mas esse a gente vê até uma utilização boa na matemática.
que é o conjunto vazio. Nossa, porque, tipo, por exemplo, sempre que uma solução, um exercício, ele não tem uma resposta, né? A gente sempre diz que a solução é vazia. Mas isso é, tipo, só uma forma preguiçosa que os caras criaram de falar que a solução é o conjunto vazio. Porque não tem número, né? Não tem um número que consiga fazer o que a questão pediu. Então, é um conjunto vazio. Agora, por favor, não cometa a burrice de confundir isso com um conjunto que só tem o número zero. Conjunto vazio não é um conjunto com só o número zero. Isso é um conjunto unitário e não é vazio. O zero, apesar de ser um conceito muito louco, que eu ainda vou falar sobre ele depois, ele ainda é um número. Então, é um conjunto unitário, um conjunto que tem só o zero. Não é vazio. Vazio é vazio, não tem nada. Por isso que eu disse que é um conceito louco, é muito abstrato. Nada, não existe nada ali. Entende? Outro conceito, assim, que é bem teórico também, é o conjunto universo. Que é o conjunto que comporta tudo que existe no mundo. Né? Tudo. O conjunto universo ali é o conjunto de tudo. Ok? Igual ao universo. Tudo. Agora, só para finalizar, eu vou falar de uma coisa muito importante, que são as operações entre o conjunto. Elas são pouquinhas, só 3, mas é bastante importante. Bom, existem 3, é a união, a diferença e a intersecção, certo? A união, ela é como se fosse a soma, né? Então, se tu tem 2 conjuntos que tem alguma diferença, né? Porque não tem graça se a gente pegar 2 conjuntos igual. Você pode unir esses 2 conjuntos em um conjunto único, né? Que é o conjunto união. Ou seja, você pega ali o conjunto A e B e você une em um só. Vou tentar fazer um exemplo disso. Se você pega o conjunto do... Eu vou falar de gatinho todo vídeo, então já vão se acostumando com isso. Você pega o conjunto dos gatinhos fofinhos, o conjunto dos doguinhos fofinhos, e você une no conjunto que contém tanto os gatinhos fofinhos quanto os doguinhos fofinhos. Então, a união é literalmente isso. Unir, juntar tudo num só. É como se tiver... É como, sabe, quando você vai varrer a casa, tipo, tem vários conjuntos de poeira ali no chão, de sujeira, e aí você une num bolo só para poder depois jogar no lixo. Então, é isso, união. Essa é a primeira operação. A segunda é a diferença. A diferença é quando você quer ser babaca, você quer excluir. Brincadeira, mas é quando você quer excluir um conjunto. Aliás, excluir um elemento que faz parte de um conjunto. Se você estivesse ali fazendo ali uma exclusão. Por exemplo, a diferença entre o conjunto dos seres humanos, por exemplo, e o conjunto dos canhotos vai resultar nas pessoas que não são canhotas. Pessoas destras, sei lá, pessoas que não têm mão. Tipo, entende? Eu acho que você entendeu. É diferença. Tipo, você quer excluir um conjunto de outro conjunto, né? Por exemplo, o conjunto dos animais, a diferença entre o conjunto dos animais e o conjunto dos humanos são todos os animais que não são humanos. E aí a gente chega na última operação, que ela é a mais legal de todas. Na minha opinião, é a mais, tipo, que pelo menos eu vejo que é mais importante, assim, de você utilizar, que é a intersecção. A intersecção, o resultado dela basicamente é o conjunto de todos os elementos que faz parte dos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Sabe? Isso a gente usa demais na matemática, esse conceito. Sabe quando tu tá
quando tu vai calcular, por exemplo, quando as retas se cruzam, por exemplo. E aí o professor fala assim, calcula a intersecção. Por que intersecção? Porque ali é o ponto, imagina a reta como um conjunto de pontos no espaço. A intersecção vai ser o conjunto formado pelos pontos que fazem parte ao mesmo tempo dos dois conjuntos. Então imagina a reta, as duas retas como conjuntos diferentes. Então a intersecção vai ser todos os pontos que estão nas duas retas ao mesmo tempo. Por isso que a gente chama de intersecção, né? Calcula o y ou então o x quando as retas se interceptam, né? Fazem uma intersecção. E aí, tipo, se tu quer outro exemplo, imagina o conjunto dos gatinhos fofinhos e o conjunto dos filhotinhos fofinhos. Se você faz a intersecção entre esses dois, você vai conseguir o conjunto dos filhotinhos de gatinhos fofinhos. Então é intersecção, né? Intersecção entre os filhotinhos e os gatinhos fofinhos são os gatinhos que são filhotinhos e são fofinhos, né? Então tu vai ignorar ou todas as coisas que não são gatinhos fofinhos e todas as coisas que não são filhotinhos. Isso vai incluir alguns gatinhos fofinhos e também vai incluir alguns filhotinhos, né? Por exemplo, o filhotinho de cachorro, ele não vai entrar. E um gatinho fofinho adulto não vai entrar, tem que ser um filhotinho. Entendeu? Então, basicamente, esses são os conceitos que eu julgo mais importante, você tem que saber desse tipo de coisa. Porque vai te ajudar bastante a entender quando tu lê uma questão, por exemplo, e você vê lá, X pertence a tal conjunto, entendeu? Relação de pertinência. Ou então, conjunto A que está contido no conjunto dos reais, relação de inclusão. Então, essas coisas, é claro que você não precisa saber o nome exato disso, mas você tem que entender o conceito. Quando você vê aquilo, você precisa saber, isso aqui é porque significa isso. E tem que ser uma coisa realmente que está no teu subconsciente, que tipo, tu não vai precisar pensar para saber aquilo. Já está ali. Tu viu, beleza, já entendi. Foi. Igual falar pra gente, a gente não precisa muito pensar na palavra que vai sair pela nossa boca, porque a gente já fala há tanto tempo que a gente não precisa pensar em qual palavra a gente vai falar direitinho. Por exemplo, imagina, não sei se você sabe falar inglês, mas imagina que tu vai tentar falar uma frase em inglês, né? E você tá no início ali, você vai ficar pensando, será que essa frase tá certa? Será que essa palavra é aqui na frente ou é lá no final? Qual é a posição certa, né? E aí, no português, já, tipo, quando na sua língua nativa, né? Ela já tá, tipo, no seu subconsciente. Você não precisa pensar nesse tipo de coisa, porque você já sabe falar, né? Então, o conjuntos é um assunto que você precisa ter isso em mente, né? A ideia de intersecção, a ideia de união, a ideia de diferença até, a ideia de conjuntos no geral, tipo, saber que conjunto é basicamente o que o próprio nome diz, né? É um monte de coisa junto, é um aglomerado de coisas, né? Então é isso, ok? Esse é o primeiro vídeo, eu não sei se isso vai ficar bom, mas tamo aí. Até o próximo vídeo.